Vamos abrir a palavra? Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Versículo 1 em diante. Nós vamos ler só até o 3, porque a gente já conhece a história, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono. Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e caiu sobre Jonas. Que sorte, hein? Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amém? Senhor, nós chegamos na tua presença mais uma vez e queremos te agradecer pela tua palavra, por aquilo que tem revelado a cada um de nós. E te louvamos, Senhor, porque todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Nada foge do teu controle, nada fugirá do teu controle. E é por isso, Senhor, que nós te servimos, porque queremos ter a ti do nosso lado e não contra nós. Te louvamos nessa hora, Pai, te bendizemos. Abençoa a tua palavra, fala através da minha vida. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Tem um fundinho aí, Marco? Irmãos, essa palavra de hoje, o Senhor me deu na vigília que nós fizemos aqui. Se você entender, pode baixar um pouquinho o fundo aí. Se você entender que Deus conhece as nossas vidas desde o ventre da nossa mãe, e aí quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar desse louvor que nós acabamos de cantar, As Asas da Alva, né? Ele fala no texto, no louvor, né? Senhor, tu me sondastes e me conheces o meu deitar e o meu levantar. Para onde eu irei do teu espírito? E para onde eu fugirei da tua face? Esse salmo é o Salmo 139. Você vai ver que está lá descrito esse texto aqui lá. O homem, né, Davi, ele começou a analisar a sua vida e disse assim: como que eu vou fugir de um Deus como esse? Como que eu vou me esconder de um Deus que conhece todas as coisas, né?
Como que eu vou fazer para fugir da face desse Deus? E aí o Senhor me lembrou desse texto de Jonas, onde ele é chamado por Deus. Preste atenção nisso. Deus, começa o texto dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas. Ou seja, o Senhor dirigiu-se ao próprio Jonas, diretamente a ele, dizendo: olha, eu quero que você faça algo que está no meu coração. E muitas vezes a gente fica durante uma vida inteira com Deus, e isso não acontece. Quantas vezes você pediu: Senhor, fala comigo. Senhor, me diz o que eu tenho que fazer da minha vida. Senhor, me mostra uma direção. Senhor, fala comigo. E esse camarada aqui chamado Jonas, ele recebe um recado direto de Deus para ele, irmãos. Deus fala com ele. Veio a palavra do Senhor a Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Tem algumas coisas que você precisa entender. Se eu e você quisermos ser homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender que a nossa vontade tem que ser lançada fora. Muitas vezes o que atrapalha o agir de Deus na nossa vida não é a falta de Deus em nós. Muitas vezes o que atrapalha o agir de Deus na nossa vida é a nossa vontade, quando nós queremos colocar a nossa vontade em prática e deixar a vontade de Deus de lado. Deus queria usar Jonas, mas Jonas tinha os seus próprios pensamentos. Ele tinha os seus próprios entendimentos. Ele queria agir segundo a sua justiça própria. Não é assim que a gente às vezes age? A gente olha para as situações, a gente vê alguma coisa acontecendo e a gente lá já logo cria um juízo sobre aquilo. A gente cria alguma coisa. Essa pessoa está sofrendo essa situação toda porque ela está em pecado. Quem está te garantindo isso? Sabe, irmãos, o Senhor, Ele conhece o teu profundo e o teu escondido. Diz a palavra que a palavra dele é como uma espada de 2 gumes, que vai se aprofundando até a alma e o espírito, as juntas e medulas. E essa espada é capaz de discernir tudo que está ao nosso redor. Todas as coisas são patentes aos olhos de Deus. Não há como esconder nada do Senhor, irmão. Você pode esconder do pastor, você pode esconder do seu melhor amigo, você pode esconder da sua esposa, do seu marido, mas do Senhor não tem como. E esse temor é que muitas vezes pode estar faltando em cada um de nós. Entender que Deus está vendo todas as coisas que eu faço. Deus conhecia o coração de Jonas. Deus sabia o que se passava na mente dele, mas Deus queria tratar Jonas. E muitas vezes a gente pergunta por que Deus está realizando determinadas atitudes na nossa vida. Por que determinadas coisas têm se abatido sobre mim? E muitas vezes não é por causa do pecado, irmãos. Muitas vezes é porque Deus quer tratar o nosso interior, o nosso caráter. Muitas vezes Deus vai fazer coisas que você não vai gostar. Eu li um livro uma vez chamado O Desígnio. E ele dizia exatamente assim: aquilo que mais você odeia fazer é onde Deus vai te colocar para atuar. Nosso Pai. Você imagina um negócio desse? Tratar com mendigos, tratar com enfermos, tratar com pessoas que estão doentes, tratar com pessoas que têm uma doença incurável. Uma vez um amigo meu, um pastor, ele foi encontrar com uma senhora, e quando ele entrou na casa, a senhora que era que ele ia visitar falou assim: pastor, o senhor pode fazer uma visita para minha vizinha? Ah, posso. Eles entraram na casa da vizinha. Quando chegou lá, a vizinha estava com lepra, em estágio avançado. Lepra é uma decomposição da pele. E aquela mulher já estava
exalando pus na sua pele. E o pastor nesse dia foi com a camisa branquinha. E o Espírito Santo vira para ele e falou assim: vai lá e dá um abraço nela. E aí, irmãos? O que você faria? O Jonas recebeu uma ordem de Deus. Aquele pastor que estava lá diante daquela mulher ouviu a voz do Senhor e ele foi lá e abraçou aquela mulher. A camisa dele de branquinha ficou amarela de pus. Ele abraçou ela e foi embora. Orou por ela e foi embora. Passou alguns dias, aquela irmã que ele tinha feito a visita encontrou com ele de novo e ele perguntou: e aquela irmãzinha que estava com lepra? Ele falou assim: pastor, o senhor não vai acreditar. Eu vou, pode falar. A lepra secou. As feridas já estão sendo cicatrizadas, já está tudo voltando ao normal. Por causa de uma obediência, irmãos. Mas aqui nós estamos falando de um caso onde aquele homem que era um servo de Deus, que era um homem que cumpria a vontade de Deus, ouviu a voz de Deus, como a gente quer ouvir a voz do Senhor. E Deus disse para ele: vai lá e faz isso lá na cidade de Nínive, prega para ela. Mas a primeira reação dele não foi cumprir a vontade de Deus. Ele foi e pegou um dinheiro dele lá e comprou uma passagem para um lugar contrário de Nínive, para Tarsis. Preste atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Eu não preparei isso, mas o Senhor me fez lembrar isso aqui agora. Tem muitas coisas que você está comprando com o seu dinheiro e que são contrárias à vontade de Deus. E quando você compra alguma coisa com o seu dinheiro, você está colocando sangue nele. Você já entendeu isso? Você consegue entender isso? Quando você trabalha o mês inteiro, eu vou explicar. Quando você trabalha o mês inteiro, e aí você recebe o salário na mão, você diz o quê? Esse trabalho foi à custa de sangue, suor. Eu dei o meu sangue nesse trabalho. Não é assim que a gente fala? Então toda vez que você dá o teu sangue num trabalho qualquer que você faça, aquele dinheiro foi conseguido à base de sangue. Ou seja, houve ali um pacto de sangue. Olha que loucura. E aí quando você pega esse dinheiro que foi feito com o seu sangue e você paga por uma coisa que não vem da vontade de Deus, você está realizando um pacto de sangue com o diabo. Prestou atenção nisso? Ah, pastor, que loucura! Você acha que as coisas de Deus são todas do jeito que você quer? Você acha que as coisas de Deus andam do jeito que você quer? As coisas de Deus, elas são só discernidas no Espírito. Por isso tem muita gente amarrada, achando que está fazendo a coisa certa, mas na verdade está fazendo a coisa errada. Por isso tem muita gente passando por problemas financeiros, passando por problemas de enfermidade, não consegue passar longe de uma farmácia, tem que comprar remédio. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está esquecendo que o dinheiro que a gente recebe, ao invés da gente dar para o inimigo, a gente deveria dar para o Senhor. Ah, pastor, só está pedindo dinheiro agora? Não, não estou pedindo dinheiro a você não, irmão. Eu só estou te dizendo para alertar a sua vida, para você entender que existe algo sobrenatural. E que muitas vezes a gente não encara isso como sendo uma verdade. E vai sofrendo ataques do maligno e vai fazendo a vontade contrária de Deus, achando que está fazendo a vontade do Senhor. Jonas, diz a palavra que ele queria fazer. Olha aqui, ó, quando Deus disse assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Aí no versículo 3 vai dizer assim, ó: e Jonas se dispôs. Ou seja, ele ouviu a palavra de Deus e ele quis. Mas o que mudou? O que mudou depois disso? Porque logo depois vai dizer assim, ó: mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou.
a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Sabe o que acontece quando você paga alguma coisa que não é da vontade de Deus? Você vai para longe da presença do Senhor. É isso que acontece, irmãos. E muitas vezes tem coisas que estão na nossa vida, que são pagamentos que a gente fez, e que nos levaram para longe do Senhor. Por isso, muitas vezes vem o desânimo, por isso muitas vezes vem o cansaço, por isso muitas vezes vem a depressão, por isso muitas vezes vem a ansiedade. O inimigo não está brincando de ser diabo, mas muitas vezes a gente brinca de ser crente. Rapaz, não tinha preparado nada disso que eu estou falando com você, pelo amor de Deus, Senhor. Às vezes a gente compra passagens no barco de Satanás e se esconde no porão do navio. Mas eu quero te dizer uma coisa, que isso pode te alegrar. Mesmo que você esteja se escondendo no barco do diabo, no porão do navio, mesmo ali, o Espírito do Senhor te alcança. A palavra de Deus diz, Salmo 139, que para onde eu vou? Se no céu eu for, ali tu estás. Se eu for para o fundo do mar, ali também tu estás. Para onde eu vou? Às vezes a gente fica, irmão, protelando algo na nossa vida, ao invés de dar vazão ao Espírito Santo e deixar Ele fazer a obra de uma vez. O que nós estamos esperando? Por que nós estamos fugindo para Tarsis? Por quê? Se vai chegar uma hora onde Deus vai te encontrar, aonde quer que você esteja. E a gente muitas vezes prefere se esconder no porão do navio e esperar a desgraça chegar. Jonas não precisava passar pelo que ele passou, irmãos. Jonas não precisava enfrentar uma tempestade, Jonas não precisava enfrentar o olhar dos companheiros de navio. Mas existe um momento ali que ele se dá conta do que estava acontecendo. Ele vê o desespero das pessoas que estavam no barco, jogando as cargas fora, orando ao Deus deles. E aí chega uma hora que o Espírito Santo de Deus entra em ação. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não foi escolhido ao acaso, não. Você não foi colocado neste lugar por causa de mim ou por causa de qualquer outro homem. Você não veio a este lugar por causa do seu marido ou da sua esposa. Não. Você veio a este lugar porque o Espírito Santo de Deus te encontrou. Ele nos encontra. Aonde quer que nós venhamos a nos esconder. Às vezes nós estamos escondidos dentro de nós mesmos, no porão do nosso navio. Mas a palavra de Deus garante que, para que a vontade de Deus continue sendo feita na minha vida, muitas vezes Ele vai enviar tempestades, e fortes tempestades. Na hora que a tempestade começou a bater naquele barco, os homens começaram a ficar desesperados, e eles viram ali que a oração que eles estavam fazendo aos deuses deles não estava adiantando de nada. Até no seu desespero, presta atenção nisso, até no seu maior desespero, o seu Deus vai ser exaltado, irmão. Até na sua angústia, até na sua necessidade, até na sua fuga, o Deus que você serve, que você muitas vezes foge, vai ser exaltado. Porque diz a palavra que aqueles homens começaram a lançar sorte. E a sorte caiu bem em cima de quem, né? Puf! Em cima de Jonas. Eu profetizo em nome de Jesus que a sorte vai cair em cima de você, em nome de Jesus. E Deus vai te achar no meio da tempestade que muitas vezes você está passando. E diz a palavra que aqueles homens perguntavam ali nas suas orações: por que está acontecendo isso? E na hora que eles lançaram a sorte, caiu sobre Jonas. E agora é a hora. Os amigos de Jonas perguntaram: por que caiu a sorte sobre você?
É nessa hora, irmãos, que vai chegar a salvação para Jonas. Porque nessa hora ele teve que admitir os seus erros. Olha, sabe por que saiu o meu nome nessa sorte aí? Porque eu sirvo ao único Deus verdadeiro. Eu sirvo ao Deus que conhece todas as coisas. E eu sirvo a um Deus que me mandou fazer um serviço e eu não fiz o serviço. Sabe, irmão, você não foi feito para ficar sentado no banco azul da igreja. Você foi feito para trabalhar para o Senhor. Para buscar a face dEle. Para entrar na presença dEle. Para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente esquece que Jesus, Ele está nos observando o tempo todo. Ele não desgruda os seus olhos de nós, mesmo que nós estejamos longe. Você vê a passagem do filho pródigo, quando o filho pródigo foi embora, e quando ele se desesperou e quis voltar, o pai estava vendo ele de longe, e desceu para encontrar com ele. Basta você ter uma atitude de retorno e de fé para o Senhor, porque Ele te vê de longe. E a palavra de Deus diz que aquele homem devia estar imundo, devia estar sujo, devia estar cansado, sobrecarregado. E quando o pai o vê de longe e vai ao encontro dele, a primeira coisa que o pai faz é trocar as suas vestes, trocar a sua aliança, dar uma nova aliança e trocar a sandália. Deus quer colocar um testemunho novo na sua vida. Não fique se apegando às coisas que foram do passado, irmão. As coisas do passado você tem que entregar nas mãos do Senhor. Fazer a vontade dEle é o seu propósito nessa hora. Buscar a face do Senhor é aquilo que Deus quer de você. O que Deus quer de nós? Uma atitude de fé e de retorno. Que o resto Ele vai começar a fazer. Jonas estava sob a observação de Deus o tempo todo. Queria que abrisse, abre aí, Marcos, por favor, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, versículo 16. Ele fala o seguinte: suas cidades, essa versão não está boa não. A versão que eu tenho diz assim: maldito serás no campo, maldito serás na cidade. Então, o Senhor está mostrando para nós, através da tua palavra, que não adianta você achar que vai fugir para longe do objetivo que Deus te traçou, que você vai largar a maldição. Mesmo que eu esteja viajando para os Estados Unidos, para o Japão, para o outro lado do mundo, a maldição vai nos acompanhar. Olha lá. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Continua. Maldito é o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Mas você sabe por que a pessoa pode se tornar maldita assim, desse jeito? Volta um pouquinho, Marcos, do que versículo, acho que o 15, eu acho. Volta, mais. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. A grande questão é, quando eu não ouço a voz do Senhor e não cumpro aquilo que Ele ordenou, é inevitável que a maldição me alcance. Em outro texto, que eu não lembro agora o endereço dele, mas eu vou te falar, diz assim: amou mais a maldição
e ela o apanhou. Quantas vezes, irmãos, nós temos amado mais a maldição do que a bênção? Isso são armadilhas que o diabo coloca diante de nós. E muitas vezes a gente olha para determinadas situações e diz assim: ah, mas não tem nada a ver. É só uma coisinha que eu estou fazendo. Essa coisinha chama-se pecado. E toda vez que você peca, você atrai para você as maldições que estão descritas ali em Deuteronômio 28, 16 em diante. E não adianta você fugir daqui para lá, de lá para cá. Não adianta você ir para longe, não adianta você fugir da presença do Senhor, porque a maldição vai continuar te acompanhando. Jonas era servo de Deus, irmãos. Jonas era um homem que ouvia a voz de Deus. Coisas que eu e você pedimos hoje: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Ele ouvia. Mas mesmo ouvindo a voz do próprio Deus, ele insistiu em fazer aquilo que ele achava que era correto. Sabe qual é a grande questão, irmãos? Nós muitas vezes queremos agir com a nossa justiça própria. Ah, não é bem assim que o pastor está falando, não é bem assim como ele está dizendo, não. A coisa não acontece desse jeito, não. Irmão, você está pagando para ver há quantos anos? Quantos anos você está pagando para ver? E a coisa não acontece. Sabe, será que não vale a pena você pelo menos ouvir uma vez a voz do Senhor e fazer a vontade dEle? Sabe o que vai acontecer quando você ouvir a voz do Senhor? Volta lá, irmão, o Marcos, Deuteronômio 28, 1. Deuteronômio 28, 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus... Irmãos, preste atenção nessa palavrinha aqui, ó. Todos. Não é mais ou menos um ou outro. Não é a metade. Não é uma parte. São todos os mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você está entendendo que isso aqui? Você não vai precisar mais pedir a ninguém, porque as bênçãos agora vão começar a correr atrás de você. É muito diferente da outra parte. Continua. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quais bênçãos? Olha como é que ele começa. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Olha a diferença aí, irmão. Quando você ouve a voz do Senhor, guarda os seus mandamentos, pratica, agora você pode ir para onde quiser, que a bênção vai te acompanhar aonde você for. Aonde você colocar a sua mão, vai ser abençoado. Aonde você colocar os seus pés, vai ser próspero. Continua. Bendito o fruto do teu ventre. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Quem é o fruto do nosso ventre? Quem são os frutos do nosso ventre? São os filhos. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos vão ser abençoados até 1000 gerações. Porque você resolveu, eu decidi, é uma decisão. Não fique em cima do muro achando, será que é, será que não é? Faça a vontade de Deus. Busque a face do Senhor. Ande nos caminhos de Deus. Guarde a sua palavra nas tábuas do seu coração. Bendito o fruto do teu ventre. Bendito é o fruto da tua terra. Aquilo que você plantar, você vai colher. O fruto dos teus animais. Os teus animais vão ser abençoados. Você lembra de Jacó? Quando foi trabalhar na terra do seu sogro Labão, para não dizer um lambão. Lembra dessa história? Chegou uma hora que o gado de Jacó era mais bonito, era mais viçoso, era branquinho. Aí Labão disse assim, não, senhor. Agora você vai ficar com os malhados e eu vou ficar com os brancos. Aí o Senhor inverteu. Agora quem era abençoado eram os malhados e os brancos ficaram mirrados.
Aonde, vou perguntar de novo, de que lado você está? Qual é o seu lado? Sabe, irmãos, a gente fica pensando assim, mas não, eu não tenho que escolher lado nenhum. Claro que tem. Enquanto você não escolhe, quem está tomando terreno seu é o diabo. Enquanto você não se posiciona, é ele que está tomando conta das suas coisas. Enquanto você não faz um voto com Deus e cumpre o voto com Deus, é o diabo que está tomando as coisas de você. E você está permitindo. Eita palavra boa de domingo. Eita palavra animadora. Mas é assim mesmo, irmão. Porque é assim que você vai entender que existem dois lados. Existe alguém que está para te abençoar, mas existe alguém que está para te amaldiçoar também. Dependendo do lado que você toma, dependendo da posição que você toma, você vai ser bênção ou você vai ser maldição. Olha lá, continua. Bendito é o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantaram contra ti. Quantas pessoas já se levantaram contra você e prevaleceram? Quantas pessoas se levantaram contra você e ganharam? Será que não está na hora de você virar esse jogo, não? Será que não está na hora de você colocar a sua vida na mão do Senhor e deixar que Ele entregue essas pessoas a você? Mas você viu do jeito que ele vai entregar? Volta um pouquinho lá, Marcos. Aí. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantaram contra ti. Qual é o objetivo que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai entregar os teus inimigos feridos diante de ti? Por quê? Você sabe por quê? É para você matar eles? É para você cuidar deles. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos maltratam. Você quer ser igual a Jesus? Se você quer ser igual a Jesus, você precisa fazer como Jesus fazia. Sabe, irmãos, chegou uma época, uma era, um momento onde Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está olhando para você aqui nesse lugar agora e está procurando um verdadeiro adorador que não pensa em matar o seu inimigo, mas pensa em trazê-lo para a presença de Deus também. Sabe, irmão, Deus, Ele conhece todo o teu caminho. Abre lá, Marcos, por favor. Salmo 139, versículo 1. Deus vê todas as coisas e conhece o nosso coração. Ele consegue ver aí no seu pensamento o que você está pensando agora. Ele consegue ver o seu sentimento aí agora. E saber o que está se passando na sua vida. Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu me conheces, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Para onde eu irei do Teu Espírito e para onde eu fugirei da Tua face? Se subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Não importa quantos se levantem contra você, irmão. Não importa quantas pessoas falem mal.
Não importa quantos queiram o meu mal, o Senhor está conosco. O Senhor está contigo. Enquanto você estiver com Ele, não há o que temer. Enquanto você estiver debaixo da mão do Senhor, debaixo da proteção dEle, não há o que temer. Porque Ele nos conhece, Ele sabe. Ele sabe daquilo que se passa no seu coração, no seu pensamento. Ele sabe quantas vezes você duvidou. Ele sabe quantas vezes você deixou de fazer a vontade do Senhor. Ele sabe disso. Mas Ele quer só uma coisa de você, que você confesse os seus pecados e entregue eles ao Senhor. E pare com isso. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, diz o Senhor. Jonas estava começando a entender isso. E ele disse: olha, eu fiz errado. Sou eu que estou trazendo maldição para o barco de vocês. Mas então o que nós devemos fazer contigo? Perguntaram eles. O Jonas não esperou nem eles falarem. Ele disse assim: me joga no mar. Sabe, irmãos, apesar dele ter tido uma atitude errada e ter se desviado da presença do Senhor, indo para outro lugar contrário, nessa hora aqui, ele se lembrou de Deus. É no meio da nossa angústia que nós nos lembramos de Deus. É no meio da nossa angústia que nós clamamos a Ele. É no meio do nosso desespero que muitas vezes Deus aparece. E Deus apareceu em forma de um peixe muito grande. Aquele peixe foi e engoliu Jonas. Jonas pediu para ser jogado no mar porque ele sabia: Deus vai me socorrer. Certa vez nós fizemos parte de um sozo, né? E aí a menina estava contando uma história, e são cada coisa, irmãos. Dizia ela que o pai batia muito nela. E ela, todas as vezes que o pai dava aquela surra nela, ela saía correndo, subia numa árvore que ficava ao lado de uma linha de trem. E todas as vezes que ela passava por aquela situação e ela subia na árvore, o trem, quando ela estava em cima da árvore, o trem passava. E ela se distraía com o passar do trem e a dor ia embora. E ela foi fazer o sozo. E isso apareceu no sozo dela. E ela perguntou para o Espírito Santo: Espírito Santo, aonde tu estavas na hora que eu estava chorando por causa dessa surra? Aí o Espírito Santo disse para ela assim: eu era o trem que passava na hora que você estava chorando. Sabe, irmãos, Deus faz coisas que a gente não pode nem imaginar. Como que eu vou imaginar que o trem que estava passando naquela hora que a menina estava chorando era o próprio Senhor passando ali, irmãos? Naquela hora que o Jonas foi jogado, o Senhor veio como aquele peixe grande e pegou ele. Você não vai morrer agora, você vai fazer a minha vontade, porque enquanto você não fizer a minha vontade, eu não te deixo morrer. É isso que Deus quer. Submissão à vontade dEle. Senhor, se eu tiver que ser lançado no mar, me lança de uma vez. Deixa eu encarar logo isso e quebrar logo essa maldição na minha vida. Tem gente que gosta de viver com maldição, irmão, eu não entendo isso. Tem gente que gosta de viver com pecado, eu não entendo isso. Se Deus é aquele que pode destruir toda e qualquer maldição na sua vida, por que você não se entrega diretamente a Ele? Pastor, o senhor está falando isso para um monte de crente? Estou! Porque eu também já fui assim. Eu subia no púlpito, pregava e não estava falando nada de mim. Eu saía de lá e fazia um monte de coisas que não era certa. Eu sei o que é ser um servo sem vergonha. Eu era um servo sem vergonha. Me travestia de crente, terno e gravata, pregava,
Muitas pessoas sentiam a presença de Deus, mas eu estava vazio da presença dele. Mas no dia que ele me confrontou, e que ele falou comigo quem eu era, não tem como ouvir a voz de Deus e ficar inerte, ficar do mesmo jeito que você estava antes. Deus olhou bem na minha cara e disse assim: você é um mentiroso. Até quando você vai continuar mentindo? E muitas vezes a nossa vida é uma mentira diante de Deus. E se hoje Deus voltar agora, será que você vai subir? Será que nós vamos subir? Sabe, irmãos, eu não sei como é que é a pregação em outras igrejas, eu não sei como é que é a pregação de outros pastores, eu sei o que Deus manda eu falar para você, é isso que Ele está mandando te dizer nessa noite. Não adianta você usar uma roupa de crente, você usar uma vestimenta de crente, usar uma carapuça de crente, usar uma máscara de crente, porque Deus, Ele te conhece, Ele te sonda. Ele vai até o interior do seu ser, aonde ninguém consegue entrar, mas Ele vai. E Ele sabia que você precisava ouvir isso aqui hoje. Hoje é um dia de ceia. E a ceia, ela remete a algo que é uma mudança da água para o vinho. Jesus mudou o destino das nossas vidas naquele dia, onde Ele se entregou naquela cruz por nós. E Ele sempre diz para nós, fazer isso em memória de mim. Lembra do sacrifício que eu tive por você naquela cruz. Eu verti o meu sangue por causa de você. Jesus está aqui nessa noite, está dizendo isso para você. Eu verti o meu sangue por causa de você, porque você ainda continua desse jeito, inerte. Sabe, irmãos, quando aquele homem foi pego pela baleia, ou pelo peixe grande, porque a Bíblia não diz baleia, aquele peixe levou ele para o destino que ele precisava cumprir. Essa palavra hoje aqui está servindo como se fosse um peixe grande para você também. E essa palavra, o intuito dela é te levar ao ponto de entender que Deus quer que você cumpra a vontade dEle na sua vida. Sabe a cidade de Nínive que você tem que salvar? Vai começar por você. Depois que você entender o que é a salvação, as pessoas que estão ao seu redor também vão começar a enxergar isso. Mas precisa começar por nós. Eu preciso ter uma atitude diferente. Eu preciso ser submisso à voz do Senhor. Eu preciso parar de ser orgulhoso. Eu preciso parar de ser soberbo. Achar que eu consigo caminhar com a minha própria perna. Sabe, irmãos? Nós precisamos uns dos outros. E todos nós precisamos de Jesus. Ah, eu não vou naquela igreja não, porque aquela igreja lá só fala disso de libertação. Amém. Mas nem por isso eu vou continuar vou parar de falar aquilo que o Espírito Santo está me mandando falar com você. A gente precisa entender qual é o verdadeiro evangelho do reino de Deus. O evangelho de Deus não é comida, não é bebida, mas é saúde, paz e gozo do Espírito. É satisfação de estar na presença de Deus. Deus, Ele quer que você tenha satisfação de estar na presença dEle. Deus não quer que você fique enfadado. Ele quer que você se satisfaça. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de nada. Eu tenho tudo o que eu preciso na presença dEle. É só isso. Jonas teve que entender isso à base de muito custo. E aí quando ele chega na cidade de Nínive, irmãos, a pregação dele foi difícil demais. Olha a pregação de Jonas. Jonas resolveu, já que eu cheguei até aqui,
Eu não tenho como pegar carona mais com o peixe crente aí. O peixe grande, que ele já foi embora. A minha carona, o meu Uber oceânico já foi embora. E agora eu só tenho aqui mesmo, então é aqui mesmo que eu vou. Às vezes Deus vai te colocar em situações que você não tem mais outra coisa a fazer, a não ser fazer a vontade dele. Chegou a hora, ele foi lá e viu assim, ó, agora eu vou pregar. E ele ia caminhando pela cidade, pregando exatamente isso. Ainda 40 dias vão chegar, e a cidade de Nínive vai ser destruída. Que pregação difícil, hein? Nosso Pai. E ele só falava isso. Durante todos os quilômetros que ele caminhou daquela cidade, e ele só falava isso. Ainda 40 dias, e a cidade de Nínive vai ser destruída. Ainda 40 dias, e a cidade de Nínive vai ser destruída. Ainda 40 dias, e a cidade de Nínive vai ser destruída. Sabe o que aconteceu? As pessoas que ouviram a voz dele, que ouviram aquela mensagem, se arrependeram de tal forma que eles começaram a orar e jejuar e a colocar saco de cinza no seu corpo. E diz a palavra que o rei daquele lugar instituiu um jejum até para os animais. Porque a palavra veio do Espírito Santo de Deus, não veio de Jonas. Quando a tua palavra for uma palavra em concordância com o Espírito Santo de Deus, não é o homem que vai fazer, não é você pela sua capacidade, mas é o Espírito Santo que vai fazer por você. Você vai ser usado como instrumento na mão de Deus para alcançar outras pessoas. E ele pregou aquela palavra. E aquelas palavras, olha lá. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida ou será destruída. E aí diz a palavra que aquele homem caminhou tudo que ele precisava caminhar. E quando chegou no seu último dia, ele chegou no final da sua caminhada, ele estava exausto. E ele olhou para trás e viu a cidade toda convertida. Toda a cidade se converteu. Irmãos, nós não podemos nos conformar com a cidade de Petrópolis, que ainda não está toda convertida. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa pregar a vontade de Deus para elas. Tem pessoas que estão ao seu redor morrendo e você não dá uma palavra. Uma palavra. Não precisa de muita coisa, não. É só você perguntar para o Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu pregue? E Ele vai te dizer o que exatamente você tem que falar para essas pessoas. E no final você vai enxergar toda a Petrópolis convertida ao Senhor em nome de Jesus. Toda a Petrópolis. Mas comece do teu lado. Preste atenção numa coisa. Como que você vai converter alguém se você ainda não se converteu? Como você vai trazer essa pessoa para Jesus se você ainda não ama o seu inimigo? Como que você vai trazer uma pessoa para a presença de Deus se você não consegue orar sequer por aqueles que te maltrataram? Você está permitindo que o diabo te coloque num barco para Tarsis. Você está fugindo da presença de Deus. Você precisa inverter o processo. Você precisa deixar o Espírito Santo te levar para onde Ele quer. Jonas, quando ele caiu no mar, e ele caiu porque ele disse que era ele disse para o Espírito Santo assim: Senhor, então me leva. Caia nas águas do Espírito nessa noite, irmão. Deixa o Espírito Santo te levar. Muitas vezes o que está faltando para você é você só dizer para o Senhor quem você é. Senhor, eu sou ruim mesmo. Eu sou essa pessoa difícil. Uma pessoa hoje falou para mim assim, hoje não, ontem: eu não estou aguentando nem comigo mesmo. Você imagina? Olha a autoanálise dessa pessoa. Ela olhou para dentro dela e falou assim: nem eu estou aguentando comigo mesmo.
Se você não conseguir enxergar quem você é, irmão, e entregar o seu eu diante do Senhor, não vai acontecer mudança nenhuma. Você vai passar mais anos e anos e anos, e você não vai conseguir ser transformado pelo Espírito Santo. Aquele homem entendeu e foi lá e pregou o Evangelho. Diz a palavra que quando ele olhou para trás e viu a cidade toda convertida, ele se irou contra Deus. Senhor, eu sabia que isso ia acontecer, que tu ia exercer a tua vontade, que o Senhor ia salvar esse monte de vagabundo, só faltou falar isso, esse monte de iníquo. Por quê? Ele estava se achando, irmão. Eu sou bom, só eu que presto nessa cidade inteira aí. Aí Deus faz uma árvore crescer, a boboeira, sei lá, cresceu, e ele sentou naquela árvore e descansou a cabeça dele. Deus tampou o sol com aquela árvorezinha, deixou ele dormir. Aí passou a noite, diz a palavra que Deus colocou um vermezinho naquela árvore e comeu a árvore toda. E aí quando amanheceu o sol queimou a cabeça dele, ele pediu para morrer. Senhor, eu quero morrer. Eu não quero mais viver porque esse sol está queimando a minha cabeça. Por que o Senhor fez a boboeira morrer? Aí Jesus sempre, quando faz alguma coisa, ele quer fazer uma outra coisa. Ele diz assim: você então está se importando mais com uma boboeira que eu coloquei para te proteger, mas depois eu tirei, do que com as pessoas que se salvaram? Sabe, irmãos, às vezes a gente quer ver só os nossos próprios interesses, a gente quer ver só o nosso lado. Eu preciso da boboeira para ficar protegido, os outros que se lasquem. Eu não estou nem aí para esse povo aí. Só que você precisa entender que esse povo também precisa ser salvo, como você um dia também foi salvo, porque você também era como eles eram. Eu sei, não sei se você sabe de você, mas eu sei o quanto eu era ruim. Se não fosse a mão de Deus na minha vida, irmãos, eu estava morto, eu não estava mais vivo. Eu tinha morrido com 27 anos de idade. Porque era isso que o diabo estava preparando para mim. Mas Deus está nos olhando. Ele está te olhando. E é preciso que você entenda que Ele tem o melhor para a sua vida. Não é o homem, não é o pastor. Até porque se você olhar para o pastor pode falhar contigo. Quantos pastores aí têm falhado? Eu posso falhar também. Sou homem. Mas se você olhar para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, esse é o único que nunca vai falhar com você. Essa noite aqui, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Que Deus quer de nós é que nós sejamos submissos a Ele. Que nós venhamos a obedecer à vontade dEle. Quando eu obedeço à vontade de Deus, muitas lutas que eu poderia passar são retiradas do meu caminho. Deus não permite que elas cheguem. Pense numa coisa, a luta só vai chegar a você por causa de duas coisas. Por causa do seu pecado, ou por causa da vontade de Deus em te aperfeiçoar. Uma delas. Né? Jó recebeu aquilo tudo que ele recebeu porque havia um propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Quebrar o orgulho que havia no coração de Jó. E Deus quebrou. Mas pode ter certeza de uma coisa: se você permitir que o Espírito Santo entre na sua vida, se você permitir que ele muitas vezes te leve até para dentro da barriga de um peixe grande, te faça passar por agonias, pode ter certeza que no final do processo você vai falar dessa forma: olha,
Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. O objetivo de Deus é que você consiga enxergá-lo como Ele é. O objetivo de Deus é que você saia dessa posição de coitadinho e entre na posição de filho amado do Senhor. Você e eu somos filhos amados de Deus. E Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Ele quer trocar sua vestimenta. Ele quer fazer com que o seu testemunho seja limpo, alvo como a neve, sem rusga, sem mácula, sem sujeira. Deus quer te dar uma aliança nova com Ele. Restaurar aquilo que um dia você tinha com Ele e perdeu. Deus está a fim de fazer isso com você. E Deus quer colocar nos seus pés uma sandália nova para que você possa caminhar no Evangelho de Cristo, com as sandálias do Evangelho, da preparação do Evangelho da paz. É isso que Deus quer de você e de mim. E nessa noite de ceia, nada melhor do que receber uma palavra dessa. Olha, eu morri por vocês e hoje eu estou aqui vivo, ressurreto, dizendo que vocês são importantes para mim. O Senhor está te dizendo nessa noite isso. Entenda o recado do Senhor e faça a vontade de Deus, em nome de Jesus. Você é especial para Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos cear? Vamos participar da ceia do Senhor? Glória a Deus. Glória a Jesus. Qual é o objetivo da ceia? O objetivo da ceia é lembrarmos do sacrifício de Jesus por nós. Está te ligado? O Senhor quer que você se lembre do sacrifício que Ele passou na cruz por você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 17 em diante fala assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, ou envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. E aí ele vai falar: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que a ceia do Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e
e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe e come juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos traz vida, e vida em abundância, não é qualquer vida. Quando nós entendemos a palavra do Senhor e sabemos o que Ele está dizendo, o entendimento nos leva a uma posição de submissão a Deus, de obediência a Ele. Hoje é um dia de ceia, e muitas vezes você pode até pensar: eu não vou cear não, porque eu estou em pecado. Porque a palavra de Deus diz que você não pode cear indignamente. Mas a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Por que ele fala isso? Porque ele fala dessa forma porque nós estamos vivendo ainda debaixo da graça de Deus. Ainda existe a graça de Deus sobre nós. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Eu e você não merecíamos isso, mas aprove ao Senhor moê-lo. Moê-lo quem? Jesus. Foi moído por você naquela cruz. E a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todos os meus pecados, levou sobre Ele todas as minhas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E hoje nós estamos fazendo isso aqui em memória dEle, lembrando do sacrifício que Ele fez por você e por mim. O que basta então, pastor? Basta você exercer aquele versículo: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você precisa confessar os seus pecados a Ele. Você precisa deixar de pecar, para que a misericórdia do Senhor venha sobre a sua vida. E aí, quando a misericórdia vem sobre a sua vida, você entende que você está participando da mesa do Senhor e que todos os seus irmãos fazem parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Se você está comendo do corpo de Cristo, você está comendo dos próprios irmãos. E se você faz essa parte de forma indigna, você contamina todo o corpo. Por isso Deus deixou escrito isso aqui, para que nós entendêssemos quem nós somos. Então não participe da ceia com o entendimento errado. Participe da ceia sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E Ele está aqui nessa noite, Ele está presente nesse lugar. A Trindade está presente neste lugar. E aonde a Trindade está presente, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Eu queria que você viesse participar da ceia, você pegasse o seu cálice, pegasse o seu pão, voltasse para o seu lugar. E nós vamos fazer um ato profético em nome de Jesus. Amém? Quem for participar da ceia pode vir participar. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Conheces o meu deitar, meu levantar. Por onde eu irei do Teu Espírito, e por onde fugirei da Tua face? E se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali
a tua mão me guiará. Tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais para ti. Noite brilha como o dia, e se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá. Eu te louvarei, 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 Senhor. Ó Pai, te louvarei, te louvarei, louvarei. Tu criastes-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque é de um modo maravilhoso tu me formaste. Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Levante seu pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis participar do pão. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer, deixa o céu na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Eu queria
queria te pedir nessa hora que você saísse do seu lugar e trocasse o seu cálice com o seu irmão, mostrando para ele, eu sou um com você. Assim como Deus é um conosco, eu sou um com você, em nome de Jesus. Aleluia. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Céu descer. O céu do Senhor está descendo aqui. Deixa o céu descer. Na comunhão dos santos. Deixa o céu descer. Oh! Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Diga a ele, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, levante seu cálice. Tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Podeis participar do cálice. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Dê glórias a Deus. Amém. Dê glórias a Ele. Porque Ele é bom. É o reino, Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Aleluia. É a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Pai nosso do céu. Louve Ele. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é. Adore ao Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Deixa o céu descer.
Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Oh, oh, oh. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. O teu é o reino, teu é o reino. Diga ele. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. O teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Diga mais uma vez. É o reino, o teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Oh, Senhor, te adoramos, Jesus. Te bendizemos, Senhor. Te glorificamos, Pai. Te honramos. Te entronizamos nas nossas vidas, Senhor. E que essa noite, Senhor, seja o princípio, Senhor, da transformação de dentro para fora, Pai. Que nós sejamos impactados com a Tua presença. Que possamos, Senhor, andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade, nos desviarmos do mal, Senhor, e fazermos aquilo que Te apraz, aquilo que vem do Teu trono, da Tua vontade. Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza e nos coloca de pé, Senhor, para andar segundo as Tuas orientações. Te louvamos nessa noite, te pedimos que Tu venha, Senhor, colocar os Teus anjos ao nosso redor, aonde quer que nós estejamos, por onde quer que nós venhamos andar, que Tu estejas nos guardando e nos livrando de todo mal. Guarda a cada um de nós e nos livra, Senhor, diante da adversidade, que Tu venha, Senhor, nos guardar e nos livrar. Nós Te louvamos nessa noite, te bendizemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Irmãos, nós estamos fazendo o jejum, né? Pela nação. Senta um instantinho aí, só para a gente falar algumas coisas. Nós estamos fazendo o jejum pela nação. Começou, hoje é dia 9, né? Né? Começou hoje, nós vamos até o dia 29 fazendo o jejum. Nós já estávamos fazendo, só que era dias intercalados, né? Cada um fazia num dia. Mas agora você vai fazer de hoje até o dia 29 de outubro, pelas eleições, né? Então, não deixe de fazer esse jejum, nem estar orando pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, né? A coisa já começou a funcionar. Vocês viram que uma pesquisa lá já começou a colocar o Bolsonaro na frente, que dizia que ele ia perder de lavada. Então, irmãos, Deus já está começando a agir. Mas não esmoreçam. Não parem de orar, não parem de jejuar até o dia das eleições. Continue orando. Em nome de Jesus. Nós vamos ver a vitória acontecer diante dos nossos olhos, em nome de Jesus. Amém? Mais algum recado? O quê? Vai ter um evento das crianças dia 15, não é isso? Sábado é que dia? Então, mas é sábado que vem, lá na casa da Martinha. Se você tiver um sobrinho, tiver uma criança que queira participar, pode levar, né, Martinha? Hein, Martinha? Pode, né? Amém? De 3 às 5 da tarde. Certo? Quem quiser contribuir para o lanchinho também, ajude. Em nome de Jesus. Amém? Mais alguma coisa? Não? Que Deus te abençoe. Que você seja muito abençoado com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Pai.